Meus queridos, o problema da mentira é que uma vez contada, ela deve ser sustentada para o resto da vida. Caso contrário, a pessoa que a contou vai ser descoberta, vai cair em contradição, vai ser desmascarado. Bom, é o que acontece com Lula o dia inteiro, porque ele só sabe mentir. É um mitomaníaco. Para quem não sabe, é quem tem compulsividade, necessidade por mentira. Não chega a ser uma doença, sei lá, né? Mas é o Lula. Só que aqui no Brasil, ele mentir reiteradamente, todos os dias, sem parar, é uma coisa normal, ele está acostumado com isso. Por quê? Porque a velha imprensa, a assessoria de imprensa dele, passa pano. Eles gostam quando o Lula fala, o negócio é falar números, é inventar as coisas, porque vai a imprensa e passa pano, o consórcio vai lá e passa pano, vai o pessoalzinho lá, vocês sabem muito bem de onde, que a gente não precisa citar o nome, e passa pano, né? Somente a direita é perseguida por divulgar fake news, que na verdade a maioria não são fake news, são apenas verdades incômodas para o sistema e para esse consórcio corrupto que se instalou no poder. Sabe-se lá como, porque o Lula chegar na presidência é uma das maiores incógnitas do século XXI, né? Como é que um cidadão, um sujeito que não anda na rua, que não tem povo, que não tem apoio popular, que não tem indicativo de massa em nenhum lugar, nem na internet, nem na rua, até em eventos lotados, né? Aliás, eventos fechados, eles têm dificuldades para encher de gente. Como é que esse sujeito chegou na presidência? Acontece que, quando o Lula sai, quando ele vai lá para outro país, nas viagens dele, né, vai turistar com a Janja, esbanjar com o nosso dinheiro, fica complicado quando dá um microfone pro Lula, quando ele tem que falar alguma coisa, porque aí ele faz o que ele está acostumado, que é mentir, só que lá o pessoal tem internet, viu, Lula? E é muito fácil. É muito fácil desmentir e desmascarar esse mentiroso. E foi o que aconteceu, meus amigos. Ele foi humilhado ao vivo e a cores por Macron. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem um outro vídeo também dele sendo desmentido em rede nacional. Então, primeiro ele foi desmentido em rede nacional, aqui no Brasil, e depois internacionalmente. O sujeito é um mentiroso realmente sem precedentes, né? Primeiro vamos acompanhar aqui a invertida que ele tomou do Macron. Cara, que o sujeito quer ir lá na Europa, inventar mentiras sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia no quintal dos caras. É só o Lula mesmo, olha só. Discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU. Bom, ali o Lula achou que estava dando uma entrevista para a Globo News, para a CNN, sei lá. Ele achou que estava em casa, né? Ele achou que receberia afagos, que receberia palmas. Acho que ele ficou até esperando. Pô, cadê as palmas? Por que não estão batendo palmas para mim, né? Cadê o Sidônio? Ô Sidônio, cadê as palmas? Aí vem o Macron e desmente ele pro mundo inteiro. Com vocês. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu a été acceptée par le président Zelensky dès mars à Jeddah. Elle est constamment refusée par le président Poutine. Nossa, cara. Nossa, e assim, cara, o Macron, eu não gosto desse sujeito também, né? Mas ele deu no meio do Lula. Ele deu no meio. Falou, a gente não pode tratar os dois lados de maneira similar, né? Primeiro que, ele não falou isso, mas é óbvio, né? Um país invadiu o outro está se defendendo. Claro que os dois têm culpa no cartório. O Zelensky não é um inocente, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. É o país que está se defendendo. Então, não dá para você tratar invasor e invadido da mesma maneira. Concorda comigo? Esse é o primeiro ponto. O Macron já deu no meio ali, podia ter parado por ali, mas não. Ele quis estragar o velório. Ele foi lá e falou, olha, o Donald Trump, o presidente Trump, ele deu uma solução que foi atendida e aceita pelo Zelensky, pela Ucrânia, desde março. A Rússia não.
E aí, o que o Lula vai fazer? Vai chamar o Macron agora de mentiroso? Vai pedir lá pro seu amiguinho incluir o Macron no inquérito das fake news? Né? Ou vai ficar com essa vergonha, Lula? Podia ter ido dormir sem essa, né? Podia ter lido um discurso escrito pelo Sidônio, mas não, quis falar da cabeça, quis improvisar. É nisso, né? Cara, essa gente que quer censurar a direita é incrível. A gente quer que a esquerda fale, a gente quer que o Lula fale, a gente quer que a Janja fale, porque para refutar essa gente, para mostrar que essa gente não vale nada, é só deixar eles falarem. Nada melhor do que a verdade, nada melhor do que deixar o Lula falar, né? Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo de um editorial que foi ao ar em rede nacional do jornalista Eduardo, deixa eu ver o nome dele aqui, Eduardo Oineg. Eu acho que é assim que pronuncia, perdão se não for, tá, Eduardo? Cara, sensacional. Vocês precisam assistir. Fiquem aí, compartilhem o vídeo e deixem o joinha aí no vídeo. Não custa nada e ajuda muito no engajamento, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Vamos soletrar. Soletra aí, mentira. M-E-N-T-I-R-A. Certo. Mas se você falar INSS, tá certo também. Vamos soletrar truque. T-R-U-Q-U-E. Certo. Mas se você falar IOF, certo também. Veja, não sou eu que inventou essa forma de soletrar mentira e truque. Foi o governo, porque o governo tem dito que mandou investigar o rombo do INSS. Mentira! Foi a Polícia Federal que descobriu essa confusão, esse escândalo. E foi a Justiça Federal que mandou afastar o presidente do INSS. Aí depois que estourou, o governo decidiu agir, mas depois que estourou. Na entrevista coletiva que deu hoje, o presidente Lula insistiu na tese de que ele colocou a Polícia Federal em ação. Falou mais. Olha, o governo anterior é que afrouxou as regras que facilitaram o roubo. Como assim? O governo anterior mandou para o Congresso uma medida provisória determinando a autorização anual dos descontos associativos. E o Congresso ampliou o prazo para 3 anos. Quem é que se mexeu para ampliar o prazo? Para afrouxar as regras? Os partidos que dão sustentação ao governo Lula, entre eles o PT. Sobre o IOF, sinônimo de truque. Truque para reforçar o orçamento quebrado. O governo não fez ajuste no primeiro ano de governo, não fez no segundo ano, não fez no terceiro agora. Aí a gente chega em maio de 2025 agora e descobre que as contas não vão fechar. Aí o governo saca um aumento do IOF para arranjar 20 bi a mais. Como aumento de imposto tem que negociar com o Congresso e o IOF é o único que pode ser aumentado sem negociação, truque. E quando percebeu o truque, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, mandaram para o governo o seguinte: pensa aí num plano B, porque senão a gente vai baixar daqui um decreto legislativo derrubando a medida. Na entrevista que deu hoje, Lula falou que iria resolver esse problema do IOF no almoço antes de viajar, ainda hoje, para a França, a 49ª viagem que ele faz para o exterior. Aí teve o almoço e no final Fernando Haddad informou que a novela não acabou no almoço. Acaba no domingo. Olha só, durante mais de 2 anos de gestão Lula, o escândalo do INSS só cresceu. Por quê? Porque o ministro da Previdência do atual governo, Carlos Lupe, mostrou incompetência. Foi informado das fraudes, não agiu como deveria. Se a Polícia Federal não tivesse entrado no caso e entrou sem o conhecimento do Palácio do Planalto, é provável que o escândalo estivesse aí comendo solto até hoje. Sobre o IOF, ele só foi questionado o imposto por pressão do Congresso. Lula disse na entrevista que a adoção do imposto foi decisão da Fazenda, lá da Fazenda, sendo que todo mundo sabe que Haddad discutiu o assunto com o presidente. O Brasil está cansado de casos como o INSS e como o caso do IOF. Está cansado de MENTIRAS. Está cansado de TRUQUES. Chega disso.